Bom dia, meus queridos. Vamos começar mais uma aula com as graças de Deus, né? Hoje nós vamos falar da apostila 17, né? Hoje é dia 24 de agosto. Então, língua portuguesa. Nós vamos continuar falando sobre masculino e feminino, tá? Que é o gênero do substantivo. Então, a tia colocou aí, ó, número 1. Classifique os substantivos em masculino e feminino, escrevendo-os nos locais correspondentes. Então, dentro desse balão aí, tem vários substantivos misturados, masculino e feminino. Vocês vão colocar no lugar certo aqui, tá? Nesse aqui que tá o menininho, nós vamos colocar os masculinos. E no que tá a menininha, vamos colocar o feminino. Então, vamos começar aqui. Vamos colocar herói no balãozinho do menino. O que vai corresponder a herói? Qual que é o feminino de herói? Tá lá no balão de cima, heroína. Vai escrever no balão de cá. Aí você pode colocar genro. Qual que é o feminino de genro? Aí no lado da menina vai colocar nora. Voltando aqui pro menino, pode colocar boi. Qual que é o feminino de boi? Vai lá no da menininha e coloca vaca. Depois, zangão, no do menino. No da menininha pode colocar qual que é o feminino de zangão? Abelha. Depois, pode colocar o galo. Aí no da menininha, qual que é o feminino de galo? Galinha. E o último aí é o cavalo. Qual que é o feminino de cavalo? Égua. Então, é só colocar de um lado o masculino e do outro o feminino, tá? Virando aí. 2. Passe as frases para o masculino conforme o exemplo. A letra A, a tia já respondeu, tá? Ó, fui para a casa da minha prima com minha mãe e minha madrinha. Aí a tia já respondeu aí, ó. Fui para a casa do meu primo com meu pai e meu padrinho. Então, eu tô passando para o masculino, tá? Notem que nós também vamos ter que passar os artigos, tá? Quer ver? Letra B. No zoológico, vi a leoa, a égua e a cabra. Como que vai ficar o masculino? No zoológico, vi o leão, o cavalo e o bode, tá? Então, notem que eu também passei os artigos para o masculino, tá? Letra C. Na feira de livros, encontrei uma poetisa famosa. Então, uma poetisa famosa, eu vou passar para o masculino, tá? O uma vai virar a poetisa vai virar poeta e famosa vai virar famoso. Então, vai ficar assim. Na feira de livros, encontrei um poeta famoso. Letra D. Minha mãe é uma heroína. Então, no lugar de uma, eu vou colocar um. E de heroína, eu vou colocar herói, tá? Então, vai ficar... E no lugar de mãe, eu vou colocar pai. E no lugar de minha, vou colocar meu. Então, vai ficar meu pai é um herói. Então, nessa aí, eu mudei... Só não mudei a palavrinha é. O resto eu mudei tudo. Ficou, meu pai é um herói, tá? 3. Ortografia, C ou C cedilha. Lembrando, gente, que C com E C com I nunca leva cedilha, tá? Porque ele já tem o som de S, tá? C com E e C com I não faz que nem que. Faz sé e si. Então, já tem o som de S. A família do C é K, sé, si, có, cu. Notem que o C com E e o C com I não tem o mesmo som do C, da família do C. Tem o som de S, tá? Por isso que o C com E e o C com I não leva cedilha, tá? Já tem o som de S. Então, aí, o primeiro aí, ó. Palhaço. Vocês vão escrever aí, palhaço, tá? Palhaço tem C cedilha, né? Se eu colocar só com C, vai ficar palhaco. Então, tem que ter o C cedilha, tá? Calça também tem C cedilha, senão ficaria calca. É calça com C cedilha. Laço também tem C cedilha. Agora, melancia precisa de cedilha? Lembra que eu falei que o C com E e o C com I já tem o som de S? Então, melancia não tem cedilha, tá? É só o C com I mesmo, que já tem o som de S. Coração, tem C cedilha. O outro aí, cenoura. Cenoura tem C cedilha, gente? Não.
tá? É C com E, já tem o som de S, tá? Balança, tem C cedilha, tá? Morcego, também não tem, porque é C com E. E o último aí é fumaça, também tem o C cedilha, tá? Então, português é isso aí, gente. Agora vamos para a história. A tia agora vai ler um texto de um autor lá do Nordeste. O nome dele é Antônio Gonçalves da Silva, mas ele ficou mais conhecido como Patativa do Assaré. Esse texto foi escrito em 1980. Aqui tá só um fragmento dele, só uma parte desse texto, tá? A tia vai ler para vocês. Número 1, leia o texto a seguir. Vaca estrela e boi fubá. Ó, a tia percebe que a tia vai ler igualzinho tá escrito aqui, tá? Por quê? Porque é uma variedade regional da língua portuguesa, tá? E ela traz um olhar sobre a realidade sertaneja e torna o universo nordestino mais presente no leitor. Então, a maneira com que eu vou ler agora esse texto é igualzinho tá escrito aí. É para trazer mais, é para deixar mais presente a vida do Nordeste, tá? Então, presta atenção. Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha e é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Esses pontinhos aí que tá entre colchetes, quer dizer que tem mais coisas aí, tem mais texto, mas a tia pegou só um fragmento aí, tá? Aí embaixo, e vaca estrela, o boi fubá. Eu sou filho do Nordeste, não nego o meu naturá. Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Hoje, nas terras do sul, longe do torrão natá, quando eu vejo minha frente uma boiada passar, as águas correm do zóio, começo logo a chorar. Perceberam que algumas palavras estão diferentes do nosso modo de falar aqui? Por exemplo, ó, eu tô, quer dizer o quê? Eu estou. E é bem triste o meu penar. Penar quer dizer sofrimento, tá? Embaixo, ó, eu sou filho do Nordeste, quer dizer o quê? Eu sou filho do Nordeste. Não nego o meu naturá, é o meu natural. Mas uma seca medonha, o que é medonha? Uma seca muito grande. Me tangeu de lá pra cá, o que é tangeu, né? Me tocou de lá pra cá, tá? Me trouxe de lá pra cá. Hoje, nas terras do sul, longe do torrão natá, longe da minha terra natal, da terra onde eu nasci, tá? E lá embaixo, as águas correm do zóio, corre do olho, tá? Começo logo a chorar. Então, é um modo, tá? É a variedade regional da nossa língua. Lá eles falam dessa maneira, tá? Por isso que o texto está também escrito assim, ok? Agora, vamos para a interpretação, tá? Número 1. Escreva abaixo o trecho em que o autor diz que veio de outro lugar. Lá no textinho tá assim, ó. Hoje eu tô na terra estranha. Vocês podem pegar esse pedacinho e colocar. Por quê? Se ele tá na terra estranha, ele era de outro lugar, não é? Da onde que ele era, gente? Lá do Nordeste, tá? Esse textinho aqui é uma continuação daquela última aula que a gente falou. Sobre as pessoas que foram lá para São Paulo. Lembra que eu falei? Os nordestinos ajudaram a construir São Paulo? Formaram também a cultura de São Paulo? Então, eles saíram daqui do Nordeste, foram para São Paulo para conseguir uma vida melhor, porque no Nordeste existe o quê? Muita seca, a vida muito difícil, tá? 2. Que trabalho o autor fazia no lugar em que morava? Bom, se ele já olha esses bois aqui e já fica com vontade de chorar, a gente já logo pensa, então, ele era o que lá onde ele morava? Ele podia ser um boiadeiro, um vaqueiro, cuidava de boi. Podem colocar qualquer uma dessas palavras, tá? 3. Que motivo levou o poeta a deixar sua terra natal? Lá no texto fala, ó, mas uma seca medonha me tangeu de lá para cá. Ou seja, uma seca enorme, não chovia.
me trouxe para cá, me trouxe para no caso, a gente está tendo uma continuação daquela última aula, trouxe esse pessoal para São Paulo, para a cidade maior, para conseguir mais emprego, tá? Então, vocês podem colocar, né, que é a seca medonha. O que é a seca medonha? É a falta de chuva prolongada. Às vezes até chove lá, mas é uma chuvinha tão assim pouquinha que não dá para poder fazer com que as plantas cresçam, né? Que tenha aquelas plantações igual tem em outros lugares, tem muita chuva. Então lá é difícil plantar, porque quando chove, chove muito pouco. Então vocês podem colocar aqui no 3. O motivo que levou foi a seca medonha, ou seja, falta de chuva prolongada lá no Nordeste, tá certo? Então, história é isso. Agora vamos para matemática. Número 1, complete o quadro com o que se pede. Então, tem um quadrinho aí para vocês completarem o resultado do dobro e o triplo dos números 7, 12 e 25. Aí, no 2, vocês vão montar as continhas nesses quadradinhos. O resultado que der, você vai completar na tabela de cima, tá? Então, olha só. Nesse primeiro quadradinho aí, você pode fazer o dobro de 2. O que é o dobro de 2? Desculpa, falei errado. Nesse primeiro quadrinho aí, vocês vão fazer o dobro de 7. O que é o dobro de 7? É o 7 duas vezes. Eu posso colocar 7 mais 7, ou eu posso colocar 7 vezes 2. Vai ser o mesmo resultado, tá? Então, a resposta que der aí, vocês vão colocar lá na tabelinha de cima, tá? Aí, depois, você vai montar a continha do 12 vezes 2. Ou 12 mais 12, que é o 12 duas vezes, tá? O resultado que der, vai colocar lá na tabelinha. E depois, o 25 vezes 2, que dobro quer dizer 2, não é isso? Duas vezes. Então, você pode colocar 25 vezes 2 ou 25 mais 25. O resultado que der vai completar a tabela. Então, essas três continhas aí, você vai fechar a primeira coluna aí, que é o dobro. Agora, para a gente responder a segunda coluna, que é o triplo, que é o 3 vezes, você vai fazer também, usar os quadrinhos de baixo aqui, tá? Vai fazer o 7 vezes 3, ou você pode colocar 7 mais 7 mais 7. 7 3 vezes. Pode fazer uma continha de multiplicação ou de adição, tá? Lembrando que triplo é 3 vezes. Então, o resultado que der, vai colocar lá na tabelinha de cima. O outro número, 12, vai fazer 12 vezes 3, né? Triplo. Ou você pode fazer uma continha de adição. Você pode colocar 12 mais 12 mais 12, tá? Vai dar o mesmo resultado, que é o 12 3 vezes. Vai completar a tabela lá em cima. E o 25? Vai montar no último quadrinho aqui. 25 vezes 3. Ou 25 mais 25 mais 25, tá? Resultado que der vai completar a tabelinha, aquela segunda coluna lá em cima, que é o triplo, ok? Então, ó, lembrando, dobro quer dizer duas vezes. Triplo quer dizer 3 vezes, tá? 3. Resolva os problemas matemáticos abaixo. Letra A. Felipe tinha 53 figurinhas, mas perdeu 12. Quando eu falo perdeu, eu já tenho ideia de continha de menos, continha de subtração, tá? Perdeu 12 delas em um jogo com um amigo. Com quantas figurinhas ele ficou no final do jogo? Então, a tia colocou aí, ó, sentença matemática, depois o cálculo e depois a resposta. Na sentença matemática, vocês vão escrever qual continha vocês vão montar. É continha de adição, de mais? É continha de subtração, de menos? Ou é continha de multiplicação, tá? Porque a divisão a tia ainda não explicou, tá bom? Então, nesse caso aqui, como eu falei que ele perdeu, então é continha de menos. Então, vocês vão escrever aí na sentença matemática, subtração, que quer dizer continha de menos. Lembrando que subtração escreve com B. O B ele não tem vogal depois dele, tá? É um B mudo, tá certo? Aí, vai escrever subtração. Aonde está cálculo aí? Vocês vão fazer a continha de menos. 53 menos 12. A resposta que der, vocês vão escrever lá na resposta. Ele ficou com... Aí, o número que der, vocês vão colocar aqui. Tantas figurinhas, tá certo? Não vou dar a resposta, tá bom? Tá bom, gente? Porque eu quero que vocês pensem aí.
Virando a página. Letra B. Caio tem R$ 34. Juliana tem o dobro dessa quantia. Se ela tem o dobro, gente, ela tem 2 vezes a mais do que o Caio. Tá? Então, eu posso fazer essa continha de 2 maneiras. Ou eu posso fazer uma continha de multiplicação ou de adição, tá? Então, vamos repetir aqui, ó. Caio tem R$ 34. Juliana tem o dobro dessa quantia. Quantos reais Juliana tem? Então, lá na sentença matemática, vocês podem escrever continha de multiplicação, se vocês optarem em fazer a multiplicação, ou a adição, se vocês optarem em fazer a adição, tá? Então, lá no cálculo, vocês podem ter, né, essas duas opções. 34, que é a quantia do Caio, vezes 2, que a Juliana não tem o dobro, então ela vai ter 2 vezes mais. Então, o resultado que der vai colocar na resposta. Ou vocês podem colocar 34 mais 34, que também vai dar a mesma coisa, tá? Aí vai escrever Juliana, lá na resposta. Juliana tem tantos reais, tá? Letra C. Cecília levou 16 docinhos para a festa da escola. Maria levou 28 docinhos. Quantos docinhos as duas levaram para a festa? Então, eu vou juntar as duas. Se eu vou juntar as duas, é uma continha de mais, de adição. Então, lá na sentença matemática, eu vou escrever adição. Cálculo, eu vou fazer a continha de mais, né? Eu vou somar os 16 mais o 28. A resposta que der, eu vou colocar lá na resposta. Elas levaram, né, o valor lá de doces para a festa. D. Helena tem 9 anos. Sua irmã mais velha tem o triplo, ó, triplo, 3 vezes, da sua idade. Quantos anos tem a irmã de Helena? Bom, se a Helena tem 9 e a irmã dela tem 3 vezes mais que ela, tem o triplo, então eu posso fazer 2 formas. Lá na sentença, eu posso colocar multiplicação ou adição. E a continha eu posso fazer de mais ou de multiplicação. Se é 3 vezes, vai ser 9 vezes 3, né? Vai dar a resposta. Ou eu posso colocar 9 mais 9 mais 9, também vai dar a mesma resposta. Lá na resposta, vocês vão colocar a irmã de Helena tem tantos anos. Não vou falar aqui, tá? Aqui embaixo é para vocês treinarem. Vocês podem usar a folha de trás para fazer os cálculos, tá? As continhas. Ó, complete o quadro com o que se pede. Então, a primeira coluninha aí, ó, as 2 primeiras coluninhas aí, ó, é o dobro de... Aí tá os números aí, vocês vão colocar o dobro. O que que é o dobro? É 2 vezes o número, tá? O outro aí, o triplo. Vocês vão fazer a continha de 3 vezes, tá? Pegar o número e multiplicar por 3. E o outro aí é o quádruplo. O que que é quádruplo? É multiplicar o número por 4, tá? Eu vou pegar o 5 vezes 4, o 2 vezes 4 e vou colocar. Se vocês quiserem, podem usar a parte de trás aqui para fazer as continhas, tá? E a resposta vai ficar aqui nas colunas, ok? Então, matemática é isso. E agora, ensino religioso. Liberdade e responsabilidade. Fomos criados para sermos livres. Aí tem as menininhas aí com a plaquinha na mão. Quem é livre? O sábio, que manda em si mesmo. No dicionário, liberdade é a condição de uma pessoa dispor de si faculdade de fazer ou deixar de fazer uma coisa. Livre-arbítrio, ou dos direitos do homem livre. Para refletir, a liberdade plena funciona apenas quando os direitos são equilibrados, com responsabilidade. O ser humano deve ter liberdade para desenvolver sua liberdade em plenitude. Aí vem a perguntinha. Escreva abaixo o que é ter liberdade para você. A tia vai falar aqui, tá? O que eu escrevi, mas vocês podem colocar com as suas palavras, tá? Coloquei assim, ó. Liberdade é saber o que é certo e o que é errado e poder tomar nossas decisões, sabendo que se optarmos em fazer coisas erradas, ilegais, iremos pagar pelos nossos erros. É muito melhor praticarmos o bem, porque Deus quer que seus filhos escolham o caminho do bem, tá? Então, a gente é livre, mas é muito melhor a gente escolher o caminho do bem, não é isso? E é isso que o Papai do Céu quer para nossa vida. Bom, então, nossa apostila terminou. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, tá?
Uma ótima semana para vocês. Um beijo, fique com Deus. Agora, arte. Número 1, complete a outra metade da borboleta. Ó, vocês vão completar a outra metade, tá? Vocês vão olhando como é que é aqui e vai tentar fazer do mesmo jeitinho aqui, tá bom? Depois que desenharem, vocês podem pintar. A arte é só isso, tá? Agora vamos para as ciências. Animais de estimação. Há uma diferença entre animais silvestres e animais exóticos. Os animais silvestres são aqueles da fauna brasileira, tá? E que não são permitidos o comércio, a venda e a criação em cativeiro. Por exemplo, os canários da terra, papagaios e o galo de Campina. Então, esses são animais silvestres, existem na nossa fauna, tá? Na fauna brasileira. Tem o nome de silvestre. Agora, os animais exóticos são aqueles da fauna estrangeira, ou seja, que não são encontrados no Brasil, tá? São de outros países. Aí a gente chama de exóticos, tá? Os mais conhecidos são os periquitos, canário belga e calopsitas. Para ter um animal de estimação silvestre ou exótico, é necessário ter um registro e comprar em um criadouro legalizado. Então, a gente até pode ter uma calopsita, um periquito, mas tem que comprar em um local que ele é registrado, que é legalizado, tá? Agora, vamos para as perguntas. 1. Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Primeiro aí, animais silvestres são aqueles da fauna brasileira e que não são permitidos o comércio, a venda e a criação em cativeiro? Verdadeiro, tá? Então, silvestres é da fauna brasileira. O outro aí, os animais exóticos são aqueles da fauna estrangeira, ou seja, que não são encontrados no Brasil? Certinho também, verdadeiro. E o terceiro aí, não é necessário registro para ter animais silvestres e exóticos? Tá errado, é falso. Porque para ter esses animais em casa, né? Para ter, tem que ter o quê? Ó, aí teria que ficar assim a frase, ó. É necessário registro para ter animais silvestres e exóticos. Então, você vai colocar falso aí, porque tem um não aí, tá? Coloca um F de falso. 2. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, as palavrinhas aí estão reproduzir, útero, mamíferos e filhotes. Vocês vão colocar no lugar certo aí, ó. Letra A, pontinho, pontinho, são animais que nascem da barriga da mãe. Se nasce da barriga da mãe, são os mamíferos, tá? B, o, pontinho, pontinho, é o órgão que fica no interior da barriga das fêmeas, dos mamíferos, e abriga os, pontinho, pontinho. Então, como é que vai ficar? O útero é o órgão que fica no interior da barriga das fêmeas dos mamíferos e abriga os filhotes na gestação. Letra C. Quando são adultos, os animais podem se reproduzir, ou seja, ter filhotes. 3. Escreva o nome de 4 animais silvestres. Vocês podem pegar os que estão lá em cima, ó. Aqui em cima tem o canário da terra, tem o papagaio, tem o galo de Campina. Pode colocar aí o lobo-guará também, pode colocar onça pintada, tamanduá-bandeira, tá? Então, ciências é isso aí, gente. Agora vamos para a geografia. Trouxe meu filho mais novinho aqui, tá querendo ficar aqui perto de mim. De onde vem a madeira? Os seres humanos retiram a matéria-prima da natureza para diversas finalidades. Um exemplo é a madeira das árvores, recurso muito utilizado no Brasil. Em 2015, a maior parte da madeira utilizada veio de florestas plantadas. O cultivo de árvores é chamado de silvicultura e é uma alternativa ao corte de árvores nativas. Lembra que a tia falou isso naquela última apostila, na 16, da silvicultura? Que eles plantam as árvores, né, e esperam elas crescerem para depois ir lá cortar e fazer, né, usar como matéria-prima. Que antigamente cortava qualquer árvore e saía usando, aí ia desmatando. Aí essa não, a silvicultura não. Eles plantam para depois fazer os móveis. Então, se fizer assim, não haverá desmatamento, né?
Se todo mundo que for fazer móveis usar a madeira como matéria-prima, fazer papel e tudo mais, plantar primeiro, depois cortar, então não vai haver o desmatamento. Existem algumas organizações que conferem como a madeira foi obtida, oferecendo um selo que garante para os consumidores que a madeira tem uma origem legal, ou seja, permitida por lei. Assim, quando compramos um móvel em uma loja, podemos saber se estamos ou não colaborando para o desmatamento de florestas naturais. Então, eu lembro que eu falei naquela última apostila, quando você vai comprar um móvel na loja, geralmente ele tem um selo que garante que aquela madeira é de origem legal, foi feita através da silvicultura, tá? Que eles plantaram primeiro para depois usar como matéria-prima. Então, número 1, quem retira a matéria-prima da natureza? Lá em cima tá falando, tá? Somos nós, os seres humanos, tá? 2, escreva uma finalidade da madeira. O que é usado, né? O que a gente usa com a madeira? Ela é usada como matéria-prima para fazer o quê? Fazer móveis, janelas, portas, papel. O papel é feito da madeira, tá? Lápis, etc. 3, o que é silvicultura? Lá no texto tá falando, tá? Que é o cultivo de árvores como alternativa ao corte de árvores nativas. Ou seja, não sai cortando qualquer árvore. Eles plantam para depois usar como matéria-prima. 4, quando compramos um móvel para a nossa casa, o que devemos saber? Se ele tem o quê? O selo, né? Que garante que a madeira é de origem legal. O que isso quer dizer origem legal? Que é permitida por lei, tá? Que foi feita através da silvicultura. 5, complete de acordo com o texto. Letra A. Existem algumas, pontinho, que conferem como a madeira foi obtida. Algumas o quê? Algumas organizações. Letra B. Toda madeira deve ter uma origem, pontinho, ou seja, permitida por lei. Uma origem o quê? Legal. E a letra C, a madeira é uma matéria-prima retirada da natureza. Então, geografia, só isso, tá?